Eu estou em Miami, em Wynwood, e é claro que eu escolhi o trabalho, do Brasileiro Cobra, um dos artistas de rua mais famosos do mundo, que está exposto aqui, ao ar livre, aqui em Miami. E esse lugar aqui, ele respira criatividade. E é desse potencial que está dentro de você que eu quero abordar através dessa mensagem que eu vou compartilhar com você. Confere aí esse visual top das galáxias. Lugares inesquecíveis como esse, é claro que marcam a nossa vida, e que o seu coração fique marcado por esse visual e por essa mensagem que vai impactar o seu coração. Então eu vou falar um pouquinho mais da realidade de todo esse lugar, mas focando nessa obra do Cobra, ok? Então vamos conhecer um pouco mais da realidade desse lugar. Vamos lá dar continuidade em lugares inesquecíveis como esse aqui. Eles vão marcar as nossas vidas. É claro que quando está num ambiente desse aberto, você tem de tudo. Tem hora que tem que parar, tem hora que continua, e isso faz parte. Então, mesmo assim, esse lugar se tornou inesquecível por tudo que é visual. Então, o ideal aqui é marcar nossas vidas, que o seu coração fique marcado aí por essa mensagem, por esse visual. E eu quero te trazer agora comigo dentro do texto bíblico de 2 Samuel de 6, do 12 a 15, quando o rei Davi soube que por causa da Arca do Senhor, Deus havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então ele tira a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande movimentação ele leva para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Depois que os homens carregavam a arca, eles davam 6 passos, Davi oferecia a Deus o sacrifício de um touro, de um bezerro, e Davi vai nessa jornada vestido com um manto sacerdotal de linho, dançando, entusiasmado, em louvor ao Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a Arca da Aliança para Jerusalém com muitos gritos de alegria, som de trombeta e muita festa. E esse lugar aqui, o Wynwood, é um lugar inesquecível. Mas aí eu vou entrar no título da mensagem, que é: descubra o que pode acontecer depois. Depois que acontecerem transformações, depois que você passar por transformações. E esse lugar, realmente, com todo esse visual, é um lugar de muitas transformações. Aqui foi conhecido por muitos porto-riquenhos na década de 1950. Eles ocuparam esse local, mas desde o início dos anos 2000, esse lugar tem recebido um volume muito grande de investimentos, e isso trouxe uma renovação para esse lugar. Armazéns que antes eram abandonados ganharam traços artísticos, restaurantes, cafés, salões, e se tornou um tipo de uma meca a partir do grafite. Essa revitalização transformou galerias, murais ao ar livre e coleções de artes privadas. Tudo aqui tem um toque de muita criatividade e muito valor artístico. Mas voltando aqui para o texto sagrado, voltando para as escrituras, para quem conhece esse texto, e nós vamos entender que essa história, antes de ter essa festa toda, essa comemoração, essa alegria, cheio de boas intenções, de se realizar algo extraordinário, houve um passado que aconteceram muitas mortes, tristeza e dor. É claro que depois de um tempo de dificuldades, você tem que se levantar para comemorar algumas coisas sobre a sua vida. E pelo fato do livro de Samuel ser um livro histórico, a história da Arca da Aliança, ela é abandonada durante algum tempo, né? A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus, e onde está a presença de Deus acontece muita criatividade. O povo filisteu tomou posse da arca depois de uma derrota que Israel sofreu em uma guerra, e na terra dos filisteus essa arca foi colocada diante de Dagon, que era o rei dos filisteus, e todas as vezes que a arca foi colocada diante de Dagon, a primeira Dagon caiu,
com o rosto diante da arca. A segunda teve os braços e a cabeça cortada. Mas a insistência dos filisteus em ficar com a arca da aliança, que não tinha valor para eles, causou muitos danos. E alguns dos homens dos filisteus ficaram com tumores, e para ser bem direto, homens filisteus, esses tumores eram verdadeiras hemorroidas, é muito forte. Entenda que nem tudo que brilha, às vezes você quer para a sua vida, é bom para que você realize algo para você. Pode parecer bom aos seus olhos algumas coisas que você acha interessante, mas não significa que é o que Deus tem para a sua vida. Aprenda a não insistir com algo que não é para você. Isso também é ser sábio, né? Para que não tenha prejuízos maiores durante a sua caminhada. Às vezes nós queremos que a nossa história de sucesso comece com bastante luzes, com câmeras, ação, e às vezes uma história de sucesso começa com algumas catástrofes, como essa que nós acabamos de ler, algumas derrotas sim, algumas tristezas. E quantas vezes eu me senti no fundo do poço tentando buscar uma corda, uma solução para sair de alguns buracos que a vida me proporcionou. É claro que o crescimento vem com muita criatividade, e essa criatividade é algo que está dentro de nós, que o Espírito Santo começa a revelar diante de uma jornada de muitas dificuldades. Depois que os filisteus caíram na real, eles devolveram a Arca da Aliança para Israel, e ela foi conduzida pelo rei Davi até Jerusalém. O rei Davi, ele sabia da importância da Arca da Aliança, o que ela representava para o rei Davi, as histórias que ele ouviu falar da Arca da Aliança. E Davi fez uma escolha que é fundamental às vezes nós fazermos para as nossas vidas, né? É governar com a presença de Deus. Se a arca simbolizava a presença de Deus, Davi queria que a presença de Deus estivesse governando ao invés das suas próprias forças. Durante o caminho do transporte da Arca da Aliança, antes de Davi trazer para Jerusalém, acontece um acidente quando um homem que fazia esse transporte, chamado Uzá, ele tenta segurar a Arca da Aliança e a vida dele é consumida. E durante esse tempo que a Arca da Aliança ela fica na casa de Obed-Edom, Obed-Edom consegue enriquecer durante 3 meses apenas, isso mesmo, 3 meses ele enriquece, porque a Arca da Aliança foi o suficiente, a presença de Deus ali foi suficiente para enriquecer a vida dele. E é claro que o rei Davi enxergou a situação e decidiu conduzir a arca de uma forma correta para Jerusalém, como era o plano inicial. Entenda isso, existem segredos que são revelados diante dos seus movimentos, dos sinais, dos detalhes que nós precisamos observar para dar a direção correta no que nós estamos desenhando sobre a nossa vida. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, é preciso entender que a glória de Deus ela é conduzida por nossas vidas. Deus vem com o propósito dele sobre nós e nós conduzimos essa glória através de nós. Nós temos que aprender e entender que o caminho de construção da vida é como uma obra de arte. Talvez você olhe ao redor, com todo o visual que você viu, que é uma construção, uma obra de arte que no final você sabe o valor que tem dessa inspiração de Deus de construir algo através de você. É claro que para um artista, uma obra de arte ela não tem preço. Mas comercialmente, o que mais tem validade em uma obra de arte é com certeza quem assinou a obra de arte. E quando eu olho ao meu redor, eu consigo enxergar um poder criativo inimaginável. É claro que eu acredito que toda a fonte de inspiração de tudo que eu vejo aqui em Miami, nesse lugar ao meu redor, é claro que toda a fonte de inspiração vem de Deus. E todo o potencial que Deus colocou dentro de nós, ele acaba borbulhando, manifestando através do poder artístico, através de um dom, de um talento que Deus colocou dentro de você. É claro que cada um de nós temos o nosso potencial, e descobrir o que pode acontecer depois
É claro que alguns caminhos que vão nos conduzir, eles vão revelar o nosso potencial. Aquilo que nós vamos enfrentar de dificuldade acaba também mostrando todo o potencial que nós temos. Todo mundo, todas as pessoas têm um artista dentro do coração, um poder criativo que foi colocado dentro de você. Entenda que você é morada do Espírito Santo, que te inspira todos os dias para você construir uma linda história de um relacionamento com Deus. E o que Deus está disponibilizando nesse relacionamento seu com Ele é que Ele está querendo uma aproximação para potencializar quem é você. Agora, como se constrói isso? Como se constrói essa obra de arte que é a tarefa do desenrolar das nossas vidas? Você está falando que a nossa vida é uma obra de arte? É claro que é uma construção que vai requerer disciplina, mudança de atitudes, mudança de hábitos, buscar novos relacionamentos, focar para onde nós estamos construindo algo através de nós. E é claro que isso é muito difícil e ao mesmo tempo que existe uma dificuldade, aquilo que nós vamos realizando vai modelando o nosso pensamento com o passar do tempo. Alguns vão dizer assim, tem pessoas que vão dizer assim: Deus entende do jeito que eu sou. É claro que Deus entende do jeito que você é. E isso precisa se tornar uma convicção, o fato de Deus te entender. Mas você precisa também entender que o fato desse entendimento de Deus faz com que Ele não aceite algumas atitudes suas também. Entenda isso. Deus entende porque você é frio, mas Ele não aceita a frieza do seu coração diante dele. Deus entende quando você vive no pecado, mas Ele não aceita porque isso vai gerar morte na sua vida. Deus entende porque você não é dizimista e ofertante, mas Ele não vai aceitar porque não foi uma vida de escassez que Ele planejou para a sua vida. Deus entende quando você murmura, você reclama da vida que você tem, mas Ele não aceita quando a sua vida anda para trás por causa das palavras que saem da sua boca. Até quando você vai desejar viver assim, dessa maneira? Entenda, são detalhes que às vezes nós dizemos que não tem nada a ver. São pequenas travas que estão ali nos nossos olhos que vão impedir de realizar grandes obras de artes que estão aqui dentro de você. O medo de seguir em frente, a visão deturpada, de você se enxergar pequeno. Não é assim que Deus te vê. Então, essa é a hora, porque tem hora que você tem que saber quem você é em Deus, para você vencer os obstáculos maiores que estão se apresentando na sua frente. Limites mentais que te fragilizam, que te paralisaram na sua história, durante a sua caminhada, por situações difíceis que te fizeram às vezes parar no meio do caminho e você disse: será que eu vou ter forças para continuar? Será que eu vou ter forças para assumir algumas responsabilidades que eu até fracassei no meio do caminho? Lembre-se de uma coisa: uma situação não pode determinar a tua vida, nem paralisar essa continuidade que você precisa dar. Então, lembre como o rei Davi entrou dançando, festejando, porque ele estava trazendo o que simbolizava a presença de Deus para onde ele estava indo reinar. Porque ele amava a presença de Deus, ele sabia da importância da presença de Deus perto dele para tomar algumas decisões. Tem pessoas que, é claro, durante a nossa jornada nós vamos enxergar pessoas que vão desvalorizar o que nós construímos em Deus. E se você abrir lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, conta que quando a arca ela estava entrando na cidade, Mical, a filha do rei Saul, esposa de Davi, ela olhou pela janela e viu o rei Davi pulando, dançando em louvor ao Senhor. Então ela sentiu por ele um profundo desprezo. Não, para você pensar no que as escrituras estão dizendo. Mical era esposa do rei, ela desprezou o seu esposo, ela desprezou o rei. Mical zombou porque ela não foi acostumada
criada diante da Arca da Aliança, diante da presença de Deus. Mical era filha de rei, esposa de rei, mas não tinha a presença de Deus. E quando ela teve a oportunidade de desfrutar da presença de Deus, ela preferiu enxergar a nudez do seu esposo, do rei Davi. Deus cobre a nossa nudez quando nós adoramos a Ele, mas o incrédulo religioso, ele acaba se tornando uma pessoa estéril. Entenda que não foi a esterilidade o plano de Deus para o seu coração, para a sua vida. Então, dá para você entender por que a religiosidade às vezes cega. Assim são pessoas religiosas que enxergam os pecados dos outros, as limitações, e elas acabam não desfrutando da presença de Deus. O que adianta ser filha do rei, esposa do rei, mas estéril? Assim como ela desprezou o que o esposo dela entregava diante de Deus, fazia, adorava, ela também colheu o desprezo de Deus por ter zombado da adoração a Deus e tudo aquilo que o seu esposo fazia naquele momento diante da presença de Deus. É claro que isso fica como um grande ensinamento, também fica como um alerta de sinais como os pais podem cuidar dos seus filhos, ensinar os seus filhos na presença de Deus. E aí você vai entender que a responsabilidade paterna é sua e não é da escola ou da igreja que vai ensinar e criar os seus filhos. Não, é sua responsabilidade. E eu quero voltar para esse ambiente que respira criatividade, para finalizar essa mensagem com você. Eu comecei falando da obra do Cobra, desse artista brasileiro que tem o coração espalhado por toda a terra. Imagine se o Cobra se enxergasse pequeno, da periferia de São Paulo, ele nunca colocaria as digitais dele aqui nesse lugar em Miami. Ou ele iria estampar a beleza do talento dele por vários países ao redor do mundo. Tem uma frase do Cobra que é muito interessante, ele diz o seguinte: pintar na rua é trabalhar com a mensagem simples, como paz, união dos povos, etnias. E o que você realiza, você leva a mensagem da sua história, do seu pensamento, através do dom que Deus te deu. Qual é a mensagem da história que você está conseguindo escrever através da obra de arte que é a sua vida? Pergunta para o Cobra sobre a história dele. O que ele precisou para vencer as limitações sociais, o preconceito da sua arte, a discriminação profissional, as lágrimas que ele derramou para vencer e ter o nome dele reconhecido, né? Selar o trabalho ao redor do mundo, selar com um dos maiores murais de grafite que foi estampado no mundo, tem a assinatura dele. Então, entenda uma coisa, na sua jornada você precisa construir a sua autoridade em Deus, você tem que ter a experiência, você precisa criar aquela camada de casca, né? Aquela camada de maturidade. Então, vem aqui comigo, vem comigo. Você não é como aqueles que desistem, mas você é daqueles que conquistam. A tua força extra, o teu gás, a tua força sobrenatural, ousadia, coragem, tudo que você precisa de força, potencial que está dentro de você, vem de Deus. E esse algo a mais que em alguns momentos você não sabe explicar, vem direto do Espírito Santo para focar dentro da história da tua vida, do teu coração. A tua força vem, sabe da onde? Do Criador, o Criador dos céus e da terra. Deus, nesse dia, Ele renova as suas forças, Deus renova a sua fé. Chega de trazer o peso, o fardo, o cansaço, o que você está dizendo: eu não aguento mais. Chega, é realmente a hora de você planejar a sua história para um novo tempo. Então tire dos seus ombros o peso, o cansaço, o fardo, esse corpo encurvado. Chegou a hora de você entender que você precisa de asas que Jesus irá te dar para você voar, você enxergar do alto, você enxergar por cima, você enxergar como Deus te vê. Enxergue a sua vida como uma pintura, como uma obra de arte que está em exposição diante dos céus abertos para a sua vida,
obra de arte da sua vida sendo realizada aos céus abertos, para que todos possam ver o que Deus está fazendo através da sua vida, para que a sua vida tenha um coração grato e de louvor e adoração a Deus, que a sua vida seja um testemunho vivo e você possa levar o reino de Deus que está dentro de você para transformar a história de outras vidas. É disso que eu estou falando. É hora de pintar na sua vida a verdade da liberdade e da fé que Deus colocou para ser manifesto aos céus abertos. E Deus vai te usar poderosamente através do potencial que está dentro de você. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque não é só de visibilidade que eu vivo, mas é por uma jornada de fé. Porque aqui eu vi muitas obras de arte sendo escritas, mas chegou a hora de você realizar através do teu potencial. Então eu libero essa história sobre a sua vida, querendo que o seu coração está bombando para viver algo sobrenatural. Eu vou orar pela sua vida agora. Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão ao redor do mundo desfrutando desse visual, elas também nessa hora, elas vão entender que a liberdade do Espírito Santo, para que haja criatividade dentro da vida delas, para que comece algo novo a partir dessa mensagem. Tem coisa nova vindo por aí sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor possa liberar o coração de cada um deles, para que eles entreguem a vida ao Senhor Jesus, para que eles possam entregar o coração deles, para que haja criatividade, que haja alegria, que haja louvor. Assim como houve alegria, adoração e criatividade no coração de Davi, que haja sobre a vida dos filhos de Deus. É o que eu oro e profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora eu declaro que essa oportunidade que nós abrimos aqui para você, você possa compartilhar com outras pessoas possam também ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa ir além das fronteiras e gerar uma criatividade para aqueles que estão precisando reagir a situações. Então eu conto com você nessa hora para compartilhar e espalhar essa mensagem do fundo do coração. Deus abençoe